Olá pessoal, professor Álvaro, seu professor de ciências, e a gente vai aqui para a aula 3, falando aqui do sistema digestório e a digestão, dando continuidade. Meus amigos, a gente sabe, as células elas são microscópicas, como a gente já falou, né? Então, e a gente sabe também que, como as células elas são microscópicas, os alimentos, no caso o arroz, o feijão, a carne, verduras, elas não poderiam passar pelas paredes do intestino, no caso, e chegar até elas através do sangue. Então esses alimentos, né, eles precisam, certo? Eles serem quebrados. Então, eles precisam ser simplificados. Então, para quê? Para que eles possam ser aproveitados pelo nosso organismo. Então, a digestão, pessoal, ela vai ser realizada pelos órgãos que compõem o sistema digestório. Então, eu fiz um desenho aqui para vocês, né, mostrando aqui um esqueminha. E eu queria falar para vocês o seguinte. Aqui, o sistema digestório ele vai ser constituído pelo tubo digestivo. Tranquilo? Esse tubo digestivo, ele é o conjunto de órgãos onde se realiza a transformação, né, que é essa transformação propriamente dita dos alimentos. E aí eu vou ter também algumas glândulas anexas, que essas glândulas vão ajudar, ou seja, elas vão auxiliar na digestão. Então aqui nesse esquema que eu coloquei para vocês aqui, você tem destacados os órgãos que formam o tubo digestório. No caso, aqui eu vou ter a boca, tranquilo, pessoal? E aí, mais ou menos nessa região, eu vou ter aqui a faringe, ok? 3, esse tubo aqui, eu vou chamar de esôfago, ok? Aqui, essa parte aqui mais volumosa, eu vou chamar de estômago, tranquilo? 5, eu poderia dizer que eu tenho aqui o intestino delgado, certo? E aqui eu vou ter o intestino grosso. E por finalmente aqui eu vou ter o ânus. Ok? Então, pessoal, é mais ou menos nesse sentido a trajetória em que os alimentos eles vão ser aqui, vão passar por transformações. Então, primeiramente, quando eu falar para vocês de glândulas anexas, certo? São aquelas que vão auxiliar. Eu vou ter o fígado, certo? O fígado é uma glândula anexa, por isso vou colocar de preto aqui, ó, mais ou menos aqui. Tudo bem? Ok? E aí, qual outra glândula anexa que eu vou colocar aqui para vocês? Eu vou ter aqui o pâncreas. Ok? E aí eu vou ter também, como glândula anexa, eu vou ter aqui algumas glândulas salivares. Tranquilo, pessoal? Gente, essas glândulas anexas aqui, elas, como eu falei para vocês, elas vão auxiliar a digestão. Então, elas produzem o quê? Produzem sucos. Esses sucos contêm enzimas, que essas enzimas elas são substâncias químicas que vão atuar sobre quem? Sobre os alimentos. Tranquilo? Professor, sobre o fígado que você colocou aqui, gente, o fígado é a maior glândula do corpo humano, certo? Então, o fígado, qual é a função do fígado? Ele produz a bilis. A bilis é um suco que é armazenado na vesícula biliar. Abaixo dela tem uma bolsinha, né, em que ele vai ficar ali armazenado, certo?
E aí, pessoal, ele vai ser responsável por quem? Por separar as moléculas de gordura, facilitando assim a sua desintegração pela ação do suco intestinal, certo? É como se fosse uma emulsão. Assim, quando você tem a gordura, que você coloca o detergente, não forma aquelas bolhas de gordura, não tem aquela separação, exatamente o fígado é mais ou menos, ele faz esse mesmo procedimento. No caso do pâncreas, aqui, eu acabei de colocar outra glândula anexa. Qual a função do pâncreas? Meus amigos, o pâncreas, aqui nessa região aqui, ó, ele vai produzir quem? O suco pancreático. Esse suco pancreático, ele vai ser imprescindível na transformação dos alimentos, certo? Que se encontram no intestino delgado. Professor, e as glândulas salivares? As glândulas salivares, elas têm a função de produzir, como o próprio nome já está falando, produzir saliva, que além de umedecer, ou seja, umedece esse alimento na boca, então ele já atua também sobre o amido, né, que é o açúcar complexo produzido e armazenado pelos os vegetais, e transformando em açúcares mais simples, no caso da glicose, ok? Então aqui, meus amigos, eu poderia dizer para vocês, eu poderia fazer um esqueminha mostrando mais ou menos como ocorre esse processo de digestão. Por exemplo, eu tenho aqui, digamos que eu tenho aqui os alimentos. Esses alimentos, aqui pessoal, que é no processo de digestão, esses alimentos, eles vão ser separados, eles vão ser quebrados, né, simplificados, como a gente pode observar aqui, se tornando cada vez menores. Ok? E aqui, meus amigos, observem que esses alimentos, eles vão cair aqui nessa região que eu vou chamar de parede do intestino. Parede do intestino, certo? E por fim, né, caindo aqui na corrente sanguínea, pessoal, finalmente eles vão chegar aqui até as células. Tranquilo? Então aqui a digestão é, portanto, um processo onde os alimentos eles são simplificados, né, para que possam ser absorvidos pelas células do organismo. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Então a gente é mais ou menos esse esquema. Aqui é onde a gente pode observar, né, os alimentos sendo degradados, caindo na parede do intestino e caindo na corrente sanguínea e chegando até as células. Tudo bem? Então, pessoal, com essa aula eu finalizo a aula 3 dos nossos estudos. Valeu!